Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, uma ótima tarde para todos vocês. Vamos dar continuidade à nossa matéria de Deontologia, Doutrina de Deus, com a aula de encerramento agora, tá ok? Estamos agora gravando a nossa aula de encerramento. Eu quero dar uma rápida revisada na aula que já tivemos anteriormente, denominada Atributos Morais de Deus. E aí elencamos uma lista aí desses atributos e colocamos versículos bíblicos correspondentes a cada atributo, para que nós possamos estar compreendendo melhor acerca de como a Sagrada Escritura nos comunica, nos revela acerca desses atributos, das manifestações aí desses atributos de Deus. Então falamos acerca da santidade de Deus, inclusive trouxemos uma comparação entre a santidade de Deus e a nossa santificação. Então a comparação que fizemos é a pureza dos elementos, a pureza da luz, por exemplo, e a pureza da água. Então colocamos que a luz é um elemento puro e ela, em contato com outras superfícies, ela, por exemplo, atravessa o vidro, ela entrando em contato, por exemplo, com um ambiente que estava fechado, que estava mofado, ela incidindo sobre aquele ambiente, transforma-o, tá certo? Entra em contato com aquele ambiente, sem todavia se contaminar com ele. E aí, através desse comparativo, nós tentamos compreender então acerca da santidade de Deus, que não pode se contaminar com nenhum tipo de... Não é possível se contaminar com nada. Então Deus é absolutamente santo. E comparativamente à santidade de Deus, temos a nossa santidade, que é uma santidade ou uma santificação relativa. Então, os atributos morais de Deus são comunicáveis, mas tudo aquilo que é comunicável tem também essa característica da diferenciação, no sentido de em Deus ser absoluto e perfeito, e em nós ser relativo. Então, temos, por exemplo, a nossa santificação. Se nós nos empenharmos num processo de santificação, ouvindo a voz do Espírito, totalmente obedientes à voz de Deus, nós podemos alcançar uma purificação semelhantemente ao elemento água, que pode também passar por muitas purificações, ser filtrada diversas vezes para se retirar todas as impurezas. Todavia, com apenas um pequeno contato com um elemento contaminante, ela automaticamente contamina-se. Então também a santificação humana é um processo de santificação, por mais que ele consiga chegar bem longe nesse processo de santificação, ele é facilmente contaminável. E assim temos a santidade de Deus, que é absoluta, e a santidade humana, que é parcial ou relativa ou facilmente contaminável. E o texto bíblico mencionado foi: e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo. Não se engane, não é por acaso que estão 3 vezes mencionados santo aí, mas sim porque Deus é triuno, Deus é Pai, Filho e Espírito. Assim temos os serafins manifestando esta realidade na sua proclamação que faziam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo ao Pai, Santo ao Filho, Santo ao Espírito Santo. Então são absolutamente santos, A triunidade divina plenamente santa. É o Senhor dos exércitos. Então não são senhores, é o Senhor, porque é um só Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então a sua glória invade toda a terra e influencia positivamente toda a criação. Então a santidade divina, que é perfeita nele, que comunicada a nós, também nos eleva, em purificação, nos eleva a ponto de fato, se nos submetemos à sua vontade, alcançarmos níveis extraordinários de comunhão, de purificação, de santificação de nossa vida, que é o que abordamos no quadro seguinte, Em tela está aí a tabela, santidade de Deus, o versículo e abaixo os exemplos que eu citei. Acerca de justiça, vamos citar aqui e vamos fazer uma relação com o atributo bondade, tá ok? Então a justiça de Deus: agora que o Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor nosso Deus não há injustiça, nem imparcialidade, nem suborno. Então, quando olhamos para esta característica, para esse atributo, nós também temos que ajuntar a ele todos os demais atributos que serão elencados abaixo, e que na verdade são plenos, perfeitos e simultâneos em Deus. Deus não tem que em determinado momento, tá ok? E aí quando falamos de momento, temos que
entender, compreender que há uma diferenciação na aplicação desse termo para Deus, porque Deus, como definiu até Agostinho, é o momento presente eterno. Então Deus é imutável, imutável no sentido de que toda a eternidade está diante dele num momento simultâneo. Assim não há nele mudança nem sombra de variação. Assim Deus é perfeito em todas as coisas. E Deus é plenamente conhecedor, como os três atributos incomunicáveis nos explicam, né? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele pode todas as coisas, todo o tempo está presente a ele simultaneamente, no mesmo momento, ok? E ele está em todo lugar sem sem ser confundido com todas as coisas. Não é que tudo é Deus, é tudo e tudo é Deus. Não, Deus está presente em todo lugar. A sua presença enche todo o universo, tá ok? Então temos aí esses atributos incomunicáveis que nos falam também acerca desses atributos morais ou atributos comunicáveis de Deus, e sempre fazendo a diferenciação entre a presença desses atributos em Deus, que é plena, perfeita e simultânea, e ela estando presente em nós como algo comunicado de Deus para nós, mas que em nós é relativo. Então nós não temos a perfeição e a grandiosidade, a magnitude de Deus. E assim nós temos todos os atributos dentro da nossa limitação, limitações como seres criados. E aí não só limitação agora também, mas também defeitos, né, decorrentes aí da natureza pecaminosa, né, da queda no pecado. Mas nós estamos num processo de glorificação. Quando chegarmos então num estado perfeito de glorificação, nós então seremos exatamente conforme aquilo que Deus planejou, conforme aquilo que Deus determinou no seu ato criador. Estaremos conforme aquilo que o Senhor de fato determinou nos seus planos, no seu projeto. Então o Senhor está realizando isso através de Cristo, nos resgatando desse estado de contaminação e degradação para novamente estarmos conformes à vontade de Deus, sermos glorificados. Então, nesse sentido, nós temos justiça. Aí falamos sobre castigo corretivo e punitivo, né, relacionado à justiça divina. Então Deus pune, porque Deus é justo. E a punição de Deus tem primeiro um propósito corretivo, de fazer o homem se arrepender. Mas se o homem endurece-se, né, se o homem resiste à correção divina, um processo punitivo de Deus, porque ele tem todo o direito de infringir essa punição sobre a humanidade, uma vez que é ele o criador de todas as coisas e pessoas, de todos os seres. Então o Senhor, ele é o único digno de todo o universo de infringir esse castigo punitivo sobre qualquer pessoa, ok? Uma vez que ele é o criador, ele é o doador da vida. Então temos a justiça de Deus, o castigo corretivo e punitivo, que falamos acerca deles e mencionamos textos. Aí temos a lista a seguir: bondade, paciência, misericórdia. E aí vamos trabalhar um pouco mais a questão da misericórdia e graça, e misericórdia no Antigo e no Novo Testamento. Mas todos esses atributos, conforme citados aí, eles não têm necessariamente que interromperem-se uns aos outros. Deus agora está sendo justo, Deus agora está sendo misericordioso. Isso não é uma realidade para Deus, porque Deus, ele é perfeito e simultâneo e eterno. Então nós temos aí a situação na qual, ao mesmo tempo, nós temos um Deus que é plenamente justo, mas também é plenamente misericordioso. Quem vai dizer se vai estar debaixo da esfera, da influência, da justiça punitiva, por exemplo, da justiça corretiva, ou da misericórdia, ou da bondade de Deus, tá certo? Vai ser a atitude humana. A variação e a mudança estão na atitude humana, na posição humana, na postura humana. Se o homem comete um pecado, ele terá então que ser corrigido. Aí nós vemos a justiça de Deus e o processo corretivo do homem, né? Deus vai discipliná-lo para que ele abandone o erro e volte para o caminho da sua perfeita vontade, da vontade perfeita de Deus sobre a vida dele. Se ele resiste, Deus tem todo o direito de trazer um processo de punição a essa resistência ante a vontade perfeita de Deus. Se ele se arrepende e deixa aquele mal, ele já está sendo alcançado pela misericórdia divina. Deus está exercendo sobre ele plenamente a sua misericórdia. Se ele, alcançado por essa misericórdia, ele estabelece uma aliança com Deus, um relacionamento de fidelidade para com Deus, ele está vivenciando o seu amor. E ao mesmo tempo Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é paciência, Deus é longanimidade, mas Deus também, num processo de resistência
e diante já da sua justiça punitiva, ele pode também exercer a sua ira. Então, o mesmo Deus que é plenamente amor, Deus também é ira diante daqueles que permanecem no pecado, aqueles que insistem na corrupção, aqueles que blasfemam de forma consciente contra o Espírito Santo, verão então a ira de Deus. Então, todos esses atributos são simultâneos, perfeitos e plenos em Deus. Então não há sombra de variação. Deus é o mesmo Deus. Quem muda somos nós. Então, de acordo com a mudança, se nós rejeitamos totalmente a Deus, rejeitamos os avisos, rejeitamos o processo corretivo, nós estamos cada vez mais caminhando para debaixo da esfera da ira de Deus. Se nós não aceitamos a salvação por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós nos arrependemos, então nós estamos sendo já conduzidos pela misericórdia de Deus. Estamos nos deixando ser alcançados pela sua misericórdia. Ok? Então temos todos esses processos que são importantes, ok? E estão presentes em Deus de forma absoluta, ok? Eu quero só falar um pouco mais aqui sobre a questão da misericórdia. Então, a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia é bastante confundida com as palavras compaixão e graça. Embora essas três palavras sejam bem semelhantes, nos melhores dicionários elas aparecem com algumas diferenças. O dicionário Always, por exemplo, define misericórdia com misericórdia com mais acepção que a palavra compaixão. Desculpe se eu estiver pronunciando errado, viu? Eu acho que é always, né? Ou house, tá ok? Como no Aurélio, a misericórdia tem a compaixão como uma das suas acepções, mas a compaixão não inclui a misericórdia em suas acepções. Compaixão é o sentimento piedoso que impulsiona a pessoa a mitigar a dor e o sofrimento alheio. A pessoa compadecida busca ajudar o sofrimento, reparar os danos causados na esfera das necessidades materiais, enquanto a pessoa misericordiosa, além de buscar tudo isso, busca também a reparar danos causados na esfera das necessidades morais. Portanto, misericórdia é mais que ajudar um necessitado, é perdoar e cancelar a culpa do culpado. Pode uma pessoa se arrepender e ter tido compaixão de alguém que lhe retribui o bem com o mal, mas a pessoa que mostra misericórdia não só alivia o sofrimento alheio, como também perdoa suas culpas, sem que fique qualquer ressentimento. Compaixão é o ato de dar o nosso ter. Misericórdia é mais do que isso, é de dar o nosso ser. Então ele está traçando aqui uma diferenciação e colocando misericórdia como um passo além da compaixão. Então, as pessoas que têm compaixão, elas se compadecem então daqueles que necessitam e procuram doar parte daquilo que ela tem para mitigar, né, para diminuir a dor e o sofrimento. Agora ele está colocando misericórdia como um passo além, quando a pessoa então libera um perdão total, liberando aquela pessoa de quaisquer ofensas e não esperando, na verdade, retribuição. Ele faz isso motivado por um amor independente, um amor que flui de dentro dele, né? Então aí ele ultrapassa o âmbito da compaixão. Então muitas das vezes as pessoas caminham pelas ruas e veem mendigos, veem pessoas viciadas e até são comovidos por uma compaixão, doam lá um dinheiro para uma instituição de caridade, ou dão uma esmola, ou dão uma roupa, uma alimentação, mas de modo algum elas vão pensar em tentar buscar, juntamente com aquela pessoa, uma solução para a sua vida, tentar buscar uma mudança total, tá certo? Uma cura espiritual, uma cura emocional. É exatamente o que ele está colocando no campo da misericórdia. Então, o misericordioso também se compadece, mas não apenas se compadece, para tentar diminuir aquele sofrimento, né? Tentar trazer algum alívio apenas. Ele quer, na verdade, ver aquela pessoa totalmente restaurada e, para tanto, ele irá mais além, como, por exemplo, ele oferecerá um prato de comida, mas ele também pregará ali um evangelismo, porque ele tentará comunicar Cristo à pessoa, este que é o nosso Deus, este que é o libertador, uma vez que o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele comunica Cristo como meio salvífico, ele abre a porta da salvação, para que a pessoa tenha um encontro com o mesmo Deus com o qual ele já teve, e assim possa ter uma transformação de vida, e não apenas uma diminuição do seu sofrimento momentâneo. E aí temos a misericórdia, o exercício da misericórdia, a misericórdia perfeita em Deus por nós.
entregando o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para vir até nós, encarnar, viver nessa terra de sofrimentos, enfrentar tantas ofensas como presenciou, né? Tantas agressões, tanta contrariedade que teve que enfrentar, mas vencer, ser pendurado na cruz, mas ressuscitar e com isso nos abrir definitivamente a porta da salvação. Então Deus não teve apenas compaixão, no sentido de trazer algum alívio momentâneo para um sofrimento que certamente não seria resolvido e se estenderia pela eternidade. Muito pelo contrário, Deus teve perfeita misericórdia quando enviou para nós o Senhor Jesus Cristo, que fez aquilo que nenhum de nós podemos fazer, que é pagar essa dívida, né, diante de Deus, algo que para nós era uma dívida totalmente insolvente. Nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Somente Ele teve o poder de pagar essa dívida diante de Deus e nos abrir a porta da salvação, por meio da qual nós temos direto acesso a Deus e nós podemos ter uma vida transformada. E aí nós temos o âmbito da misericórdia, ir além, trazer esse âmbito do resgate, da transformação, da salvação, por meio da qual a pessoa é uma nova criatura agora. E ele não somente será abençoado, mas será agora um abençoador. Ele se torna agora também um veículo de salvação para os demais. Então ele coloca dessa forma aqui. Então, a partir dessa distinção entre compaixão e misericórdia, colocando misericórdia como um nível muito mais além da mera compaixão, que move pessoas a dar uma cesta básica ou uma esmola, mas a misericórdia que move as pessoas a de fato se preocuparem com a transformação das vidas. Nós temos o âmbito aqui da última abordagem da tabela, que é graça e misericórdia no Antigo e no Novo Testamento. Veja, os dispensacionalistas gostam de fazer distinção no modus operandi de Deus entre o Antigo e o Novo. Embora haja realmente algumas distinções, especialmente na questão da doutrina da salvação, não podemos exagerar tanto a ponto de dizer que nos tempos da lei a graça de Deus ainda não havia se manifestado como alguns afirmam. E de fato, esse alerta dele é muito importante, porque ao se tentar fazer essas distinções, como ele diz aqui, dos dispensacionalistas, então nós temos, por exemplo, uma teologia dita fundamentalista, apesar desse nome estar carregado de uma interpretação muito negativa, né? Temos muita confusão em relação à compreensão. Fundamentalismo que advém, na verdade, de uma atitude de ter a Bíblia como fundamento, como a sua verdade. Ok? Então, os fundamentalistas creem na Escritura. Os fundamentalistas aceitam a Escritura do modo como ela é, literalmente. Ok? Agora, claro, a Bíblia tem figuras de linguagem também, tem recursos, ferramentas. Então, naquilo que a Bíblia se mostra alegórica, respeitar a sua linguagem, a sua alegoria, as suas metáforas, tá certo? Os seus símbolos. Mas a Bíblia é inteira aceita como verdade revelada de Deus, como um livro sagrado, tá certo? Como um livro teopneustos, divinamente inspirado, ok? Então, aí nós temos o fundamentalismo. Agora, dentro do fundamentalismo, nós temos também o dispensacionalismo, que analisando os textos bíblicos, o dispensacionalismo não é uma doutrina, ele é um método, ok? Então é isso que o pessoal às vezes muito falha, de abraçar o dispensacionalismo como se estivesse propondo uma doutrina. Ele não é uma doutrina, ele é um método de pesquisa. Então, através do dispensacionalismo, você começa a analisar de forma pormenorizada o modo como Deus se manifesta e trata com as pessoas ao longo da história. Por isso nós temos a dispensação da inocência, não havia lei. Então Deus estava interagindo com a consciência humana. Depois veio o dilúvio, veio os patriarcas, né? A dispensação da lei, a dispensação da graça. Ok? Então temos diferentes dispensações, por meio das quais Deus vai tratando de formas diferenciadas com a humanidade. Todavia, mesmo havendo de fato claramente essas dispensações e essas diferenças, elas não devem ser elevadas ao nível de tentar apagar, tá certo, as manifestações da graça e da misericórdia de Deus ao longo da história. Mesmo no tempo da lei, ali ele faz essa análise, nós podemos enxergar claramente a misericórdia e a graça, da mesma forma como enxergamos a misericórdia e a graça no Novo Testamento.
Agora, claro, ali estava a misericórdia e a graça, só que havia todo um processo por meio do qual eles estavam apontando para o futuro. O futuro que seria Cristo, a plena manifestação da graça divina. Então, no passado, no Antigo Testamento, nós tínhamos sombras, figuras apontando para o futuro, apontando para Cristo. Na plenitude dos tempos, conforme Paulo nos fala, né, nas suas cartas, nós temos a vinda de Cristo. Quando Cristo veio à terra, ao mundo, ele é o amor de Deus encarnado, tá certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o amor de Deus, é o amor de Deus manifesto, é o amor de Deus encarnado. E assim, quando Cristo vem ao mundo, nós temos agora graça sobre graça. Tanto que Paulo fala, onde abundou o pecado, ou seja, nós víamos aí de séculos e séculos de perda da comunhão com Deus, quebra dos pactos, quebra das alianças, tá certo? Um desmantelamento do relacionamento do homem para com Deus, uma multiplicação de mentiras, multiplicação de heresias, a destruição da revelação divina que estava presente no Antigo Testamento por meio de práticas cultuais e práticas tradicionais que não estavam de acordo com a verdade da Sagrada Escritura. Então nós tínhamos aí uma perda dessa comunhão com Deus e o pecado superabundando, conforme Paulo descreve. Só que onde abundou o pecado, ou seja, superabundou a graça e a misericórdia. Como que superabundou? Superabundou através de Cristo, que num momento tal em que nós tínhamos uma separação extraordinariamente enorme de Deus, nós vimos Cristo eliminar essa separação, eliminar essa barreira, abrir uma porta, abrir uma ponte direto para Deus através dele. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único mediador. Então, por meio de Cristo, nós vemos a misericórdia e a graça divina em superabundância. Mas não é porque ela é superabundante em Cristo, no Novo Testamento, na dispensação da graça, não é por isso que ela não estivesse presente ao longo de toda a história. Desde o Éden, a graça divina e a misericórdia estão presentes. Deus, ele trouxe ali a punição, mas o mesmo Deus que trouxe punição, trouxe misericórdia. Um ato de misericórdia de Deus, ele sacrifica o animal e costura peles, costura vestes para Adão e Eva. Eles saem do Éden vestidos. E esses que acabaram de pecar contra Deus, acabaram de desobedecer a Deus, atentar flagrantemente contra a sua ordem. E Deus traz a punição, mas também já traz a promessa de restauração, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, e também traz um ato de misericórdia. Então Deus realizou o primeiro sacrifício, liberou a primeira profecia, tá certo, de salvação, realizou o primeiro sacrifício, tirou a pele do animal, costurou vestes para Adão e para Eva, para que eles pudessem seguir na sua vida, iriam sofrer as consequências, mas já poderiam estar também esperançosos pela promessa. Começou ali a grande esperança pela promessa que viria na pessoa bendita de Cristo Jesus, tá ok? Então temos aí graça e misericórdia sendo manifestas desde o Éden, tá ok? Quando fala aqui acerca de amor, o amor de Deus. Na língua grega há várias palavras usadas para expressar sentimentos de amor, mas aqui vamos comentar somente as 3 mais usadas nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito. Aí ele prioriza eros, filéu e ágape, ou agape, tá ok? E aí o quadro que eu estou apresentando em tela apresenta storge também, ou storge. Storge mesmo, acredito que a pronúncia seria storge, que seria uma espécie de amor familiar, tá certo? Um amor vinculado ao contexto familiar, mas aqui ele prioriza as 3. Aí nós temos já algo muito interessante do grego, que é essa especificidade. Enquanto na tradução para a língua portuguesa nós estamos falando então acerca do amor, ele coloca aqui as 3 abordagens, né, do amor em grego, e estávamos também falando acerca da especificidade, né, do idioma grego para alguns termos, como por exemplo o termo amor, enquanto na língua portuguesa é aplicado a palavra amor, e algumas traduções aplicam a palavra caridade, né, para tentar trazer uma diferenciação.
mas no grego nós temos muito mais especificidade. Então ele coloca aqui eros, filéu e ágape ou agape. No quadro que você tem em tela, você tem aí a palavra do grego, tá ok? A descrição, contexto e fonte. Então o quadro apresenta grego, ágape, descrição, amor abnegado, contexto, divino, a fonte, Deus. Então esse amor tem origem em Deus, amor de Deus para conosco, tá ok? A próxima ele coloca como filia, e aqui aparece na apostila filéu, amor fraterno, contexto é a amizade e a fonte é o homem. Então nós temos ágape, que é de Deus, a origem está em Deus, a fonte é divina, tá ok? E filéu é um amor que tem como fonte o ser humano, a humanidade, e é no contexto da amizade. E para eros nós temos um amor físico ligado ao âmbito, né, desse relacionamento físico. O contexto é um contexto erótico, no sentido da atração, sexualidade, dá certo? E a fonte são os sentidos, então a questão de fato da manifestação da sexualidade humana. E no quadro em tela temos storge, amor familiar, contexto familiar, tá? A fonte então está também nesse contexto familiar. Então temos aí no quadro em tela temos 4 descrições e aqui na apostila temos essas 3, mas é suficiente aqui para compreendermos principalmente o uso que é feito dentro da Sagrada Escritura, é o que por isso que ele prioriza aqui essas três descrições aqui, porque é o contexto bíblico. Com relação a Eros, ele diz o seguinte, ó, era o nome de um deus grego, deus do amor e da fertilidade. Então veja, está ligado à fertilidade, está ligado à sexualidade. Em latim é chamado cupido, o amor. Essa forma de amor está associada à prática sexual, mas nem sempre esse tipo de amor era visto pelos gregos de forma otimista. Quando era sentido com muita intensidade, podia causar no amante algum descontrole irracional, gerando prejuízos irreparáveis. Então temos aí esse contexto que oferece também um certo risco por causa dessa ambiguidade, né? No sentido de que se você se deixasse levar por uma intensidade muito grande no sentido desse amor, se deixar levar, né, se deixar dominar por esse sentimento, você poderia então causar, né, prejuízos a si e aos demais. No sentido de filéu, que temos aqui, amor nessa aplicação, esse é o tipo de amor racional, sem paixão. É dele que vem a palavra filosofia. Ó, veja, filéu, filosofia, amigo do conhecimento. Amor ao conhecimento. Trata-se da amizade virtuosa entre amigos. Não é uma simples amizade de coleguismo, mas uma amizade leal e confidencial. Esse tipo de amor era muito valorizado pelos gregos. Quando esse amor é sentido por algum ente da família, passa a ser chamado de storge. Aí ele mesmo já coloca aqui a distinção entre o filéu, no sentido de pessoas não familiares, mas que tem esse amor fraterno, né, que tem esse vínculo, e quando ele está no contexto familiar, ele é então especificamente chamado de storge, tá ok? Então temos filéu e storge, ambos, né, sendo usados aí com essa aplicação, com esse amor, né, com esse laço, essa proximidade. Se for entre pessoas não familiares, seria filéu. Entre pessoas da família, seria storge. Okay? Então temos essas aplicações aí para esses termos. Com relação a ágape, no grego antigo, ágape era usado para designar o sentimento afetivo por todas as pessoas sem nada em troca esperar delas. Trata-se do amor incondicional. Em latim a palavra foi traduzida para caritas, aí onde vem caridade, né? Que em português é caridade, 1 Coríntios 13. Na Bíblia esse termo é usado para notar o auto sacrifício, ato de se doar. Mateus 22, 39, João 15, 12, 1 João 4, 8. Mas também é usado de forma pejorativa, como por exemplo o apego excessivo às coisas materiais. Em segundo a carta de Paulo a Timóteo 4,10, Demas ama o mundo com um amor que deveria amar a Paulo e ao serviço eclesiástico. Ele direciona de forma incorreta esse amor a coisas transitórias, né, coisas passageiras, coisas desse mundo. Então, amando o presente século, amando este mundo, ele abandonou a Paulo e ao ministério de Cristo. Então temos aí essas aplicações específicas que tornam muito mais fácil a compreensão. Então, quando olhamos para um texto e temos a habilidade aí de fazer a leitura dele no grego, nós conseguimos
avançar na exegese, porque aí conseguimos ter a aplicação específica, a aplicação correta. Então, muitas das vezes, a tradução para o português não conseguirá ser tão detalhista, tão específica, uma vez que o português não oferece, muitas das vezes, esses recursos que estão presentes no idioma grego. Claro que, comparativamente, os idiomas, o português também tem lá suas vantagens, né? Então, analisando o português, a sua gramática, né, sua sintaxe, mas como estamos falando de um texto que foi escrito originalmente em grego, que é o texto do Novo Testamento, ou o texto em hebraico para o Antigo Testamento, o domínio da língua original facilitará a exegese. Você poderá buscar de forma mais específica qual era a intenção daquele termo, daquela construção, uma vez que você tem acesso aos termos originais. Como, por exemplo, aqui, onde se aplica eros, onde se aplica filéu ou storge, né, no sentido da família, onde se aplica ágape. Então temos aí uma especificidade muito maior. Com relação ao que ele diz aqui, Deus é amor. E aí partimos para o outro quadro já em tela, e os textos